Hoje será um dia muito especial. Então se prepara que esse vídeo aqui, ele tem o poder de transformar a sua vida, tem o poder de transformar a minha vida. Vamos junto? Fazendo aquela famosa introdução, hoje é o 43º dia do desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. Nós estamos na 7ª semana, é a semana do orgulho, e nós estamos falando do orgulho para acabar com esse sentimento que tanto prejuízo traz pra gente. Então lembra de não ter orgulho, não ter aquela coisa do orgulho ferido, de não levar desaforo para casa. E hoje nós vamos falar de uma ferramenta poderosa para tirar o orgulho de dentro da gente. Hoje o princípio aplicado será o princípio do perdão. O princípio do perdão, ele vai muito além da gente perdoar as pessoas para se livrar. A gente vê muita gente falando que quando a gente perdoa alguém, a gente libera a pessoa e libera a gente mesmo para caminhar. Isso é verdade, mas o perdão vai muito além disso. Hoje a voz não está muito boa, mas nós vamos seguir assim mesmo, é um desafio, né? Vamos ser desafiados, vamos embora. Então eu quero contar uma história para vocês entenderem que nem sempre a gente precisa ser maltratado para ser perdoado. Voltar aos eventos do nosso passado é muito importante porque a gente não entende como coisas vão acontecendo na nossa vida. Isso é uma coisa interna. Nosso cérebro registra algumas emoções em algum momento da nossa vida e aquilo vai tendo efeitos e efeitos devastadores sobre a nossa vida. Então, antes de falar sobre o meu evento do passado, eu quero falar sobre uma coisa importante, sobre o princípio de perdoar. Quando você vai aplicar o princípio do perdão na sua vida, você precisa entender que quem vai precisar do seu perdão são aquelas pessoas que estão em volta de você. As pessoas que estão longe de você, elas não têm o poder de entrar na sua vida e te machucar de maneira que você precise perdoá-las. Às vezes a gente ouve um comentário, alguém fala alguma coisa, alguém se aproxima da gente e nos julga, e a gente vai, mas quem é fulano na fila do pão? Deixa pra lá, não tem problema. Mas quando é um familiar, quando é um parente, quando é um amigo, quando é alguém do seu ciclo de trabalho, alguém que faz parte da sua vida, que no dia a dia você encontra com ele, são essas pessoas que vão precisar do seu perdão. E lembre-se, não é apenas para liberar a pessoa, nem só para liberar você. É para você entender como que o perdão pode transformar a sua vida e colocar você em um outro patamar. Então, dito isso, vou falar sobre minha experiência do passado. Eu tenho dito a vocês que eu fiz alguns eventos de inteligência emocional. Isso tem me feito muito bem, tem me feito enxergar coisas que eu não enxergava antes. E tudo que eu estou aqui conversando nesse desafio tem a ver com esses treinamentos de inteligência emocional, que a gente às vezes descobre qual é o nosso problema, mas a gente não consegue resolver ele. E os 100 dias é para resolver. 100 dias é para acabar com qualquer coisa que possa impedir o meu prosperar, impedir eu de fazer o meu propósito. Então, contando sobre o passado para vocês. Eu sempre tive esse espírito aconselhador. Isso nasceu comigo, eu sempre quis. Eu sempre tive empatia com as pessoas, de ouvir as pessoas contarem as suas dificuldades para mim. E sempre tive esse jeito de falar alguma coisa para a pessoa na intenção de ajudá-la a mudar um comportamento, mudar uma atitude e fazer algo para a vida ficar no lugar onde a pessoa desejava que ela esteja. Então, como eu sempre fui assim, eu esperava que o meu pai fosse da mesma maneira. Mas o meu pai é uma pessoa bem simplória. Eu não me lembro de nenhum dia que eu sentei com meu pai para a gente trocar uma ideia sobre como a vida funciona. Eu não me lembro desse dia, meu pai não tem esse perfil. Mas eu esperava isso dele. E embora eu sempre achei que isso não faria diferença nenhuma na minha vida, eu descobri em algum momento
lá na inteligência emocional, no evento, que o meu pai fazia falta nesse sentido na minha vida de uma maneira muito mais terrível. Então, quando chegou-se ali um momento de fazer um exercício com o pai, né, lembrar do pai e fazer um exercício, escrever ali tudo que um pai poderia ter feito para um filho, e os exemplos que tinham ali era de pai ausente, de pai violento, de pai alcoólatra, esses tipos de evento que também machucam as pessoas na sua infância. Mas eu não tive isso. Eu até, um instrutor ali falando sobre fazer, ele veio me entregar uma folha. E eu falei, não, eu não quero a folha não. Eu não tenho nada para resolver com meu pai. Tá tudo bem, eu não tenho. Nada do que foi falado aí é perfil do meu pai. Então tá tudo bem, eu não tenho nada. E a pessoa insistiu, falou, não, fica aí com a folha. E se você não tiver nada para escrever, não escreve. Mas escreve pelo menos um pai, eu te amo e qualquer coisa assim. E eu sempre falo sobre o poder da caneta, né? Quando eu pego para escrever, parece que eu me conecto com Deus de uma maneira muito especial. E eu peguei o papel, peguei a caneta e comecei a escrever. Então a primeira coisa que eu escrevi é assim: pai, eu te perdoo. Mas eu não tinha o que perdoar. Na minha cabeça estava tudo certo. E quando eu comecei a escrever pai, eu te perdoo, a inspiração veio e a coisa do coração veio, né? Eu te perdoo por nunca ter sido um pai aconselhador. E eu entendo todas as dificuldades que você passou na vida e entendo o quanto isso foi duro para você. Mas eu te amo assim mesmo e te perdoo porque sei que você deu o seu melhor para mim. Se você tivesse mais, você teria dado mais para mim, mas você não poderia ter dado aquilo que você não tinha para me dar. E quando eu escrevi isso, eu chorei do nada. Eu comecei a chorar porque aquilo foi ativando sentimentos em mim que estavam represados porque eu era uma criança, porque eu era um adolescente necessitado desse conselho. E assim naquele momento, eu passei a olhar para o meu pai de uma maneira diferente. Eu estava no evento, não via a hora de acabar o evento para eu ir lá falar com meu pai. Top demais porque eu consegui naquele momento colocar para fora algo que estava em mim. Tem nada a ver com meu pai, tem a ver comigo. E aí eu quero falar sobre isso antes de concluir sobre como o perdão pode transformar a nossa vida. Quando o meu pai não pôde entregar para mim, é porque ele também não recebeu do pai dele. Às vezes, as pessoas gostariam de ser melhores. E aí você deve entender isso na hora de perdoar alguém, seja lá pelo que ela fizer. As pessoas foram ensinadas de uma certa maneira e nem todo mundo tem a oportunidade e nem a coragem de enfrentar a si mesmo. Se você está aqui num desafio junto comigo, é porque você tem coragem de, pelo menos me ouvindo, olhar para a sua própria vida e enxergar que existem coisas para resolver. Talvez não seja o seu momento de resolver ainda, mas só o fato de você estar enxergando as coisas já te coloca num patamar diferente de outras pessoas, porque você está disposto a fazer o seu melhor. Indiferente se isso vai te machucar ou não, você está disposto a descobrir em você qual é o seu melhor. Então, na hora de perdoar, lembre-se disso. As pessoas, elas não fazem as coisas conosco, com raras exceções, porque elas querem o nosso mal. Não é exatamente isso. É porque essas pessoas receberam e o que elas receberam, elas estão entregando. Então, se eu olhar para a vida do meu pai, o meu pai nunca teve um pai aconselhador, pelo contrário. Meu pai teve um pai mais violento, um pai mais agressivo e que deu muitos problemas na família dele. Então, o fato do meu pai não ter sido um homem agressivo e violento já é uma grande vitória na vida dele, porque ele avançou de um estágio que a família estava para um outro estágio que ele foi. E eu tenho que entender isso
porque ele fez o melhor mesmo. Não é que ele fez o melhor porque foi de qualquer jeito, não. Ele fez o melhor dele, ele lutou. Ele passou fome na infância, eu já contei essa história. Mas o trabalho da vida dele, a meta de vida dele, era não deixar a própria família passar fome. E ele venceu. Então ele foi muito melhor do que ele foi ensinado. Ele foi muito melhor do que ele poderia ter sido. Então, na hora que eu perdoo meu pai, não significa que eu estou liberando meu pai. Não, meu pai não precisava nem ser liberado. Meu pai não precisava ser liberado de nada. Quem precisava ser liberado era eu mesmo. Quem precisava entender que o meu pai tinha sido o melhor que ele podia ter sido. Meu pai está vivo, tá? Eu falo assim, tinha sido, parece que meu pai está vivo, ele continua. E ele me vê acordar 10 para as 5 e agora ele está acordando 15 para as 5. Eu acordo, ele já está acordado, que ele quer fazer café. Eu já disse para ele que eu venho fazer a caminhada de jejum, né? Eu quebro o jejum com as pitangas, as frutinhas que tem no meio da rua. Mas ele quer acordar cedo, porque ele quer cuidar do filhinho dele, né? Ele olha para mim e fala, ô filho, toma um cafezinho antes de ir todo dia. Não importa se eu tomo ou não. Eu falo para ele, quando eu voltar eu tomo. Mas ele tá lá, pronto, com o café pronto. É o jeitão dele. Ele está sendo o melhor que ele pode. Ele está sendo muito melhor do que foi o pai dele, do que foi o avô dele. Ele avançou demais. Então quando eu falo de perdão, nem sempre é para liberar a pessoa. Às vezes a pessoa nem precisa liberar. Ela não sabe nem o que está fazendo. É você que tem que liberar. É a nossa expectativa, entende? Que eu gerei uma expectativa do meu pai ser um conselheiro. Ele não tinha condição de ser. Não é que ele queria ou não queria. Ele não tinha condições de ser. Então, eu quando estou perdoando meu pai, que fiz isso já atrás, não estou perdoando hoje, estou apenas contando a história para vocês. Significa que eu estou me liberando. Agora eu quero mostrar para vocês como esses tipos de eventos fazem muita, mas muita diferença na nossa vida. E eles fazem uma destruição naquilo que a gente vive. Quando eu senti a necessidade de ter um pai aconselhador, e eu não tive, e aí eu estou voltando lá no meu passado. O perdão, se você voltar no seu passado e começar a perdoar, você vai ver transformações incríveis como essa que eu vou contar agora. Quando eu perdoei o meu pai, automaticamente eu entendi uma coisa que acontecia comigo e eu não sabia por que era. Todas as pessoas que se aproximavam de mim e eram conselheiras, automaticamente eu as considerava como um pai para mim. Sabe aquela história de você, nossa, fulano é como um pai para mim, fulano é como uma mãe para mim? Eu recomendo a você, toda vez que você falar essa frase, você tome cuidado e averigua por que está falando essas frases, porque essas frases elas têm um fundo pesado de verdade. Então, ninguém vai substituir o seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Não, se você está tentando substituir, é porque existe uma falta. E essa falta, ela está conduzindo a sua vida de maneira muito negativa. A minha vida, quando eu coloquei essas pessoas como pai, qual é o problema de colocar uma pessoa como pai? Não tem problema nenhum, se é uma pessoa boa, não é isso? Puxa, as pessoas que eu coloquei como pai na minha vida são pessoas excelentes. O único problema é, elas não são meus pais. E elas influenciaram a minha vida em muitas coisas. Coisas que eu nem concordo. Coisas que eu nem acho que são verdadeiras. Mas por que eu permiti a minha vida ser conduzida dessa maneira? Porque eu precisava ter um pai. E pai a gente respeita. Pai fala e a gente obedece. Então eu passei a obedecer pessoas que nem ao menos tinham um compromisso comigo de andar comigo a vida inteira. Estão vendo? Meu pai, ele vai andar comigo até o último dia da vida dele. Tudo que ele puder fazer para mim, ele vai estar junto comigo. E eu lembro de pessoas que eu coloquei como meus pais, que num momento qualquer se separaram de mim. E não se separaram porque são maus, não. Se separaram porque eles têm a vida deles para cuidar. Eu não sou filho deles. Simples assim. As pessoas que não têm vínculo, que não são verdadeiramente da nossa família, eles vão agir como pessoas
passageiras na nossa vida. Então, eu me preparei para fazer mudanças na minha vida. Quando eu falo que estou aqui nesse desafio, o desafio não começou há 43 dias atrás. 43 dias atrás é o dia que eu falei, basta, agora eu vou mudar completamente e não vou deixar resquício de Alex que eu não quero. Mas eu já venho há muito tempo me preparando para as mudanças na minha vida. Porque existem coisas que, se a gente não mudar, elas vão sempre guiar a gente para onde quiser. Como aquela nuvem que o vento leva para um lado e para outro. Mas nós não podemos ser assim. Então, esses pais que hoje não são mais meus pais, também precisaram do meu perdão. Porque em algum momento nós não conseguimos nos entender e tivemos que separar as nossas vidas para poder cada um seguir a sua. E eu entendi que na hora que a pessoa olhou para mim e teve alguma divergência, às vezes até pesada, né? Por vezes, porque aconteceu, né? Não é que vai acontecer. Então, por vezes foi pesado e a gente precisou, a gente precisou olhar um para o outro e dizer coisas duras e pesadas, sinceras. Eu tenho uma facilidade de dizer coisas duras e pesadas para alguma pessoa sem qualquer tipo de agressão, apenas porque as coisas precisam ser ditas com carinho, mesmo sendo pesado, com carinho. Então, se você olhar para a sua vida hoje e ver se você tem pai e mãe que você não deveria ter, se você tem irmãos, tios, avós, sobrinhos que você considera como a sua família, lembre-se, se você está considerando alguém que não é da sua família como sua família, tem alguma coisa errada. E na hora que você for liberar perdão para qualquer pessoa que você for liberar, lembre-se e analisa na tua vida como é que você chegou nessa condição e como isso está fazendo mal para você, como que isso está guiando a sua vida assim como guiou a minha. Eu consigo me lembrar assim facilmente de 2 pais, eu vou falar 2 pais e meio, porque tem um terceiro que não exerceu tanta influência em mim, mas eu costumo chamar ele de o meu pai da música, porque ele era próximo de mim e me ajudou muito quando eu quis aprender a música. Eu sou músico na Congregação Cristã do Brasil e essa pessoa teve não foi influência, ele teve uma ação concreta para colocar a minha vida numa situação muito, muito interessante. Ele lutou para que eu fosse músico. Então isso, eu também coloquei ele como pai em algum momento. Esse não teve influência negativa, mas outras 2 pessoas que eu me lembro com facilidade de eu ter chamado de pai, teve uma influência muito negativa na minha vida, porque imprimiu em mim coisas que eram apenas deles. E se eles estão errados ou certo, aí já não é um problema meu, é um problema deles, né? Mas o meu problema foi, eles colocaram em mim coisas que eu não queria ter, coisas que não fazem parte da individualidade. E a partir do momento que a gente passa a aplicar princípios, a gente começa a mudar a nossa vida de patamar. O primeiro princípio que eu apliquei foi o da individualidade, mas o princípio do perdão, sendo aplicado de maneira correta, ele tem o poder de liberar a pessoa para ser o que ela quiser, mas principalmente olhar os eventos da minha vida e colocar ela no eixo, aonde eu quero, do jeito que eu quero, sem influências, sem ter ninguém falando para mim o que eu devo ou não devo fazer, a não ser o que a minha individualidade permite. Tamo junto nessa? Hoje foi um dia, esse vídeo eu considero ele extremamente especial. Se você concorda com isso, deixa um comentário, fala alguma coisa. Se você deixar algum assunto aqui sobre a sua própria vida, sobre alguém que você precisa perdoar e de repente você não está entendendo, eu faço um novo vídeo de acordo com o seu comentário para que a gente possa perdoar para ter uma vida livre de verdade. E não esquece, curte o vídeo, comenta, compartilha e me segue aí. Tem gente que está vendo os vídeos, mas não está me seguindo. Isso, o que será que significa isso?
ter algum problema de seguir aonde está o problema de encontrar alguém que pode te fazer muito bem e você não querer seguir. Eu tô aqui pro meu desafio, para viver a minha vida plena, do máximo que eu puder. E eu quero que você viva a sua também. E te convido para a gente andar junto. O desafio é 100 dias, mas depois vai ter muita coisa junto. E você pode vir, que vai estar fácil. E você vai conseguir sempre evoluir tua vida. Tamo junto, um grande abraço. Até amanhã.